Pronto. Estamos gravando. Se aparecer um sinalzinho aí para você aceitar a gravação, por gentileza, clique em OK, só para a gente ter a gravação da live, né? Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Clóvis Torquato Júnior. Eu sou pastor evangélico há 35 anos. Sou também estudioso da Bíblia, né? Fiz o bacharel em teologia, um mestrado, um doutorado também em teologia. Sou também professor universitário, assim, ensinando na área da Bíblia. E atualmente eu moro em Curitiba e sou casado com a Eunice. Tenho 2 filhos e 2 noras hoje, né? E dois netinhos. Essa é, assim, basicamente uma apresentação bem curta minha. E aqui, né, nesse momento aqui, nós temos aqui a minha esposa, que é a Eunice, que está ali, o Matheus é meu filho, a Pâmela, que é uma das minhas noras, com o meu filho Neto e os meus netos daí, né? O meu filho Clóvis Neto e os meus netos, a Helena e o Miguel. E tem também o Matheus com a Laís, que estão lá no Rio de Janeiro. Essa é minha família. Daqui, que eu já conheço, não é? Tem a Mari, que me ajuda aqui no curso Jesus em 3D, a Marcela e o Celso, que são irmãos aqui da minha igreja, e o José Carlos Krause está aqui também. Eu vou pedir para ele se apresentar bem rapidamente. É o padre, ele é lá de aqui do interior do Paraná. Tem a pastora também, Maria Odília, a Maria Aparecida. Aí eu vou pedir para você abrir o seu microfone e se apresentar rapidamente. Eu vou começar com o Rodrigo, ali. O Rodrigo lá do Rio de Janeiro, a gente não se conhecia, está se conhecendo agora, né, Rodrigo? Se Isso. apresente rapidamente para nós aí. Bem, eu pensei de fazer o seguinte, eu pensei de apresentar bem rapidamente o que é o curso Jesus em 3D, mostrar bem rapidamente o que é o curso, como é que ele funciona e o que é que tem dentro dele e aquilo e qual é a proposta do curso, né? Então, eu vou fazer isso. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer uma observação, enquanto eu estou falando, você pode falar, tá certo? Pode me interromper, abre o microfone e fala. Faz a pergunta que você quiser, faz a observação que você quiser. Eu, geralmente, quando começo a falar, falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo bastante, né? Mas aí você pode me interromper, pode falar comigo, tá certo? E eu vou aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou aqui para compartilhar a minha tela. Cadê aqui? Bem, aqui, olha, nós temos aqui, então, aquilo que é o nosso projeto do Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. Qual é a ideia do projeto Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador? A ideia do projeto é que você estude a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, que você estude Jesus de uma forma integral, de uma forma completa, de uma forma que você consiga ver Jesus. Esse nome 3D aqui a ideia do 3D é aquela ideia da impressão em 3D. Quando a gente faz uma impressão, qualquer que seja, né, por exemplo, isso daqui é um papel imprimido, impresso, né? Você, quando imprime um papel, quando tem um papel impresso assim, você tem uma imagem em apenas uma dimensão.
A ideia do 3D é a ideia de que você pode ter um objeto, por exemplo, isso daqui é um objeto, né? Um objeto em 3D. Então a ideia é que você veja Jesus em 3D. Aqui você olha desse jeito, você pode virar, você pode, né? Você enxerga um objeto exatamente como ele é. Aqui eu tenho uma borracha, se fosse uma impressão, você só veria um lado. Mas como é em 3D, você consegue observar todos os lados desse objeto. Então, o nome Jesus em 3D tem a ver justamente com essa ideia, a ideia de uma impressão em 3D para você ver Jesus sob todos os aspectos, sob todos os ângulos, que é necessário ver Jesus, que se possa conhecer Jesus. E aí, como foi que eu cheguei nesse conceito de Jesus em 3D, né? Eu sou pastor há 35 anos, em 5 de janeiro de 1990, eu fui ordenado ao ministério. E então, há 35 anos que eu prego, que eu cuido de pessoas, que eu estou na igreja. E durante todo esse tempo, a minha maior preocupação sempre foi como conhecer Jesus. O que nós podemos fazer, o que é que nós podemos ter para conhecer Jesus? É a grande pergunta que eu tenho. Como nós conhecemos Jesus? Mas como nós conhecemos Jesus da melhor forma possível? Como nós conhecemos Jesus vamos dizer assim, do modo mais completo possível? E depois de 35 anos que eu tenho pastoreado, tenho estado na frente da igreja, tenho pregado. Eu prego há mais tempo, né? Eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos de idade. O meu primeiro sermão lá foi com 15 anos. Eu estou com 59, quase 60, então eu prego já há um bom tempo aí. Mas, assim, sistematicamente, eu tenho pelo menos esses 35 anos que eu me preocupo em pregar sobre Jesus e ensinar sobre Jesus. E aí a minha grande pergunta é essa: como conhecer Jesus? E ao longo desse tempo, ao longo desses anos, eu vim formando um conhecimento sobre Jesus, para mim mesmo. Não foi uma coisa que eu tenho que fazer isso porque eu quero escrever um livro, eu quero sei lá, fazer um curso. Não, eu fui estudando para mim. Aqui atrás tem uma parte da minha biblioteca e eu fui estudando, fui procurando conhecer Jesus. Agora, no final do ano passado, basicamente 2 ou 3 amigos meus chegaram para mim e me incentivaram muito a compartilhar esse meu conhecimento. E aí eu decidi fazer esse curso chamado Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. E aí eu sistematizei aqui nesse curso, não é? Quais são as áreas, quais são os aspectos que nós podemos estudar para conhecer Jesus? Quais são os temas, os aspectos que nós precisamos estudar para que o nosso conhecimento de Jesus seja um conhecimento pleno? E por que conhecer Jesus? Por que, Clóvis, assim, conhecer Jesus? Porque Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa salvação, é o centro da, da, da nossa vida. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro de tudo. Quer dizer, eu quero estudar hebraico. Tudo bem, vamos estudar o Antigo Testamento. Tá bom. Mas o centro da nossa vida cristã é Jesus. E aí, eu, assim, sempre me concentrei muito em Jesus. Como é que nós podemos estudar Jesus? Como é que nós podemos conhecer Jesus? Pois é,
Eu separei aqui, nesse meu, né, nesse meu estudo, separei 6 áreas de estudo que nós precisamos conhecer, que nós precisamos estudar para conhecermos Jesus. A primeira área é a Bíblia. Nós precisamos conhecer Jesus na Bíblia. O problema é que, na maioria das vezes, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, qualquer uma aqui, peguei uma aqui, pronto. Na maioria das vezes, nós só conhecemos Jesus na área bíblica. E assim mesmo, o nosso conhecimento na área bíblica é bastante restrito. É um conhecimento bem, às vezes, bem limitado, eu diria assim. Como é Jesus na Bíblia, às vezes esse conhecimento é bem limitado. Bem, nesses 35 anos, eu entendi que, além da Bíblia, nós precisamos estudar Jesus na história e na sociologia. Eu já vou explicar mais um pouquinho sobre isso. Precisamos estudar também na teologia bíblica do Novo Testamento, na teologia sistemática e na teologia pastoral. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar em cada área dessas quais são os aspectos que nós precisamos estudar para conhecer Jesus. Vamos lá. Vamos começar aqui com a área bíblica. Na área bíblica, eu separei aqui 4 grandes temas que nós precisamos estudar para conhecer Jesus. Quais são esses 4 grandes temas? Jesus nos evangelhos, precisamos conhecer Jesus dentro dos evangelhos, e aqui eu tenho 12 aulas sobre Jesus nos evangelhos. Então, nesse tema aqui, Jesus nos evangelhos, nós estudamos o que é o evangelho, o ministério terreno de Jesus, de acordo com os evangelhos sinóticos, com o evangelho de João. Nós vemos a formação dos evangelhos, o estágio oral dos evangelhos, a questão sinótica. Nós vemos também o evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe uma aula específica para cada um desses evangelhos. Então, nessa parte aqui, nós nos concentramos em perceber como Jesus é apresentado nos evangelhos. Daí, eu tenho um outro aspecto que se estuda Jesus dentro da Bíblia, que é o aspecto temático. Quais são os grandes temas que Jesus falou sobre eles? Quais foram os grandes assuntos de Jesus? Sobre o que Jesus falou? Sobre o que Jesus pregou? Como foi que Jesus viveu? Então, aqui nós temos justamente esse aspecto aqui, que é Jesus, sua missão, pregação e seus ensinos. E aqui eu tenho a missão de Jesus antes da encarnação, a missão terrena de Jesus e a missão eterna de Jesus. Isso daqui é um estudo da missão que Jesus tem. Depois, o anúncio do reino de Deus, o chamado ao arrependimento, a mensagem de Jesus aos pobres, a vitória de Jesus sobre os poderes do diabo é sobre os milagres de Jesus. Jesus fazia muitos milagres e esses milagres mostram como Jesus vence o poder das trevas, o poder da morte. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios. É uma parte muito importante do ministério de Jesus. Depois nós vemos o chamado radical de Jesus ao discipulado. Jesus tinha um sistema de dizer o seguinte: você me segue e me seguir é a coisa mais importante da sua vida. Você precisa fazer do ato de me seguir a coisa mais importante da sua vida. Então é um chamado radical de Jesus ao arrependimento. Depois nós estudamos o amor de Deus na vida de Jesus, o amor de Jesus a Deus, o amor ao próximo e o amor fraternal, o perdão dos pecados. São temas muito interessantes que Jesus falou sobre eles. Ou seja, aqui nós estudamos os evangelhos, aqui nós temos um estudo temático do ministério de Jesus.
Depois eu tenho aqui também um estudo literário dos evangelhos. Isso daqui é muito interessante, esse estudo aqui, porque ele estuda os evangelhos. Você, quando lê o evangelho, você vai entender o evangelho. Por exemplo, nós temos duas aulas sobre as parábolas de Jesus. Na verdade, são 3 aulas, né? O modo de Jesus falar em parábolas, as parábolas 1 e as parábolas 2. Nós temos, eu não sei se você sabe disso, né? Mas é um dado interessante. 30% de todas as palavras de Jesus são parábolas. 30% de tudo que Jesus disse são parábolas. Ou seja, conhecer as parábolas é fundamental para saber o que Jesus pregou. Nós temos aqui uma aula sobre parábolas. Depois nós temos 2 aulas sobre milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Quais são esses milagres? Como é que Jesus fazia milagres? Depois nós temos 4 aulas sobre os discursos que Jesus fez, os grandes sermões de Jesus, né? O Sermão da Montanha, o envio dos discípulos, os discursos apocalípticos e o discurso do Paráclito, a oração sacerdotal. E aqui, Jesus diante da oposição, Jesus e a sinagoga. Ou seja, aqui nós estudamos os evangelhos sob o aspecto literário. Temos uma visão literária dos evangelhos. E, ainda dentro da área da Bíblia, Jesus, em outras partes da Bíblia, é um estudo para perguntar o seguinte: como que Jesus é visto? Como que se fala de Jesus fora dos evangelhos? Como é que se fala de Jesus fora dos evangelhos? Então, nós temos aqui Jesus em Paulo, o crucificado, o ressuscitado, o Senhor. Jesus em Paulo, né? Esse texto aqui, essa aula 5 aqui é muito bonita sobre aquela palavra de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Depois eu tenho 2 aulas sobre Jesus no Antigo Testamento, Jesus nos escritos petrinos, Jesus em hebreu, Jesus em Nova Aliança. Ou seja, é um estudo muito interessante sobre Jesus. Aqui, então, nós temos uma visão bíblica sobre Jesus. Bem, eu gostaria de avançar aqui para mostrar o seguinte para você. Depois de estudar a Bíblia, nós vamos estudar sociologia e história. O que é isso? Aqui nós vamos ter uma visão de como era o mundo de Jesus. Como era o mundo de Jesus. Eu recentemente preguei 2 sermões na Igreja Batista Central sobre a oração do Pai Nosso. E lá eu preguei um sermão sobre o pão nosso de cada dia e perdoai as nossas ofensas. Ora, esses 2 sermões que eu preguei, eu fiz o quê? Eu peguei o contexto de Jesus e expliquei como é que a oração do Pai Nosso estava inserido na vida de Jesus, na própria vida de Jesus. Então, aqui, olha, nós vamos estudar coisas muito importantes para conhecer Jesus. Quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós temos relacionamento com uma pessoa, nós precisamos mais ou menos entender o contexto dessa pessoa. Onde foi que ela nasceu, não é? Esse tipo de coisa. Os nossos amigos, a gente geralmente sabe algumas coisas sobre ele. De Jesus, às vezes, a gente não sabe nada sobre o contexto de Jesus. Então, aqui, eu preparei aqui Jesus e seu tempo é um estudo do contexto de Jesus. Então, nós vamos estudar, vamos ver a vida nos dias de Jesus, como que era. Aqui nós vemos como eram as casas, como era a comida, como eram as estradas, como eram as cidades, como eram as vestimentas, como era a sinagoga, como era assim, o contexto da vida de Jesus. E nós vamos estudar, aqui nesse Jesus e seu tempo, nós estudamos a geografia, nós estudamos o sistema político de Roma, o sistema econômico, o sistema religioso do Império Romano,
não sei se você sabe disso ou não, mas Roma exigia que as pessoas adorassem o imperador. O imperador era geralmente considerado Deus. E aqui a gente estuda isso, como é que os romanos adoravam o imperador e como é que os judeus não adoravam o imperador e tudo isso. O sistema religioso dos dias de Jesus, ou seja, é um estudo, o sistema familiar, o sistema religioso do cristianismo primitivo. Aqui você tem uma visão do contexto sociopolítico de Jesus. Depois, dentro desse mesmo aspecto da sociologia e da história, nós vamos fazer um estudo um pouco mais focado na história na história mesmo. Então, nós temos aqui, olha, nós temos aqui os evangelhos sinóticos, os evangelhos como fonte histórica, as teorias de que Jesus foi inventado pelo Império Romano. Não sei se você sabe disso ou não, mas hoje em dia existe um movimento muito grande mesmo, um movimento imenso para dizer que Jesus não foi uma figura real. Jesus foi inventado pelo Império Romano. Jesus foi criado, não existiu essa pessoa chamada Jesus. Na internet está cheio disso, no YouTube está cheio disso, e aqui eu vou mostrar para você essas teorias, eu vou mostrar sobre as fontes seculares sobre Jesus, quais são as pessoas que falaram sobre Jesus sem serem os evangelhos, não é? Aqui é um estudo sobre a historicidade de Jesus. A nossa fé se apoia na história real. Jesus foi uma pessoa real. E nesse módulo aqui, nesse protocolo, nós vamos estudar justamente esse aspecto da historicidade de Jesus. E depois, nós vamos estudar aqui também um aspecto de uma coisa chamada Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Jesus histórico é uma visão histórica sobre Jesus. A gente tem uma visão bíblica sobre Jesus, uma visão bíblica que é importante, mas Jesus é um personagem histórico, Jesus é uma figura histórica, assim como eu, como você, como César, como Napoleão, como não é? Shakespeare. Jesus também foi um personagem histórico. E nós vamos estudar Jesus sob esse aspecto histórico. Às vezes, a nossa fé não se apoia na história. A gente não tem base histórica, base real, para defender a nossa fé. E aqui eu vou mostrar para você como que nós podemos ter uma base histórica real para defender a nossa fé e para falar de Jesus, não apenas não apenas assim sobre o aspecto de um sermão, mas sobre o aspecto da ciência, sobre o aspecto da comprovação histórica da sua existência, né? Então, esse daqui é um aspecto muito interessante sobre Jesus. Depois, eu selecionei também um estudo aqui sobre a teologia bíblica do Novo Testamento. O que é isso? A teologia bíblica do Novo Testamento é quando nós fazemos uma leitura do Novo Testamento para descobrir o pensamento de Jesus acerca de si mesmo e das coisas ao seu redor. Veja, às vezes nós não temos essa consciência de como Jesus via a si mesmo e de como Jesus agiu a partir da sua autoconsciência. Então, eu tenho aqui três temas que justamente vão nos levar nessa direção. Quem Jesus achava que era, que consciência Jesus tinha de si mesmo e como Jesus viveu a partir dessa consciência que ele tinha. Porque ele fez o que fez, porque disse o que disse, e assim sucessivamente.
Então, eu tenho aqui Jesus e sua autoconsciência. Isso daqui é um estudo muito interessante. Eu gostaria de, assim, falar bem resumidamente, não é? Aqui, então, aqui em Jesus e sua autoconsciência, nós vamos estudar sobre a vocação de Jesus, o chamado de Jesus, que consciência Jesus tinha do seu chamado. Por exemplo, eu sou um pastor. Eu tenho consciência do meu chamado. Clóvis, por que você é pastor? Porque eu acho que Deus me chamou. Pelo menos para mim, você tem como provar que Deus te chamou? Não, não tenho. Mas, para mim, eu fui chamado. Então, eu tenho a minha autoconsciência. Né? Jesus também tinha a sua vocação. Jesus e João Batista, Jesus e o Espírito Santo, Jesus e sua autoconsciência. O novo tempo da salvação, a fé, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Messias, que são títulos que Jesus recebeu. Ou seja, aqui nós estudamos quem Jesus, não quem Jesus era, mas quem Jesus achava que era, não é? Aqui é a autoconsciência de Jesus, que Jesus pensava de si mesmo. Depois nós temos aqui Jesus e a história da salvação. O que é isso? Jesus e a história da salvação. Jesus e a história da salvação é justamente o que Jesus fez por pensar quem ele era. Jesus se achava, Jesus tinha consciência de que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Bem, com base nessa consciência que Jesus tinha, o que Jesus fez? Pois é, Jesus fez isso daqui, a atividade de Jesus e seu significado salvífico. Quer dizer, Jesus sempre agiu tendo consciência de que ele era o salvador dos homens. Então, o sentido salvífico dos milagres, o sentido escatológico da atividade de Jesus, o conceito de reino de Deus, o chamado ao arrependimento, a posição de Jesus frente à lei, por exemplo, Jesus aboliu a lei. Jesus cumpriu a lei, de um lado, e ao cumprir a lei, ele aboliu a lei ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele cumpre a lei, ele abole a lei. Né? Então, isso tudo aqui, todo esse estudo aqui vai justamente mostrar o que Jesus fez com base na consciência que ele tinha. E, finalmente, Jesus e a igreja é um estudo para mostrar como foi que, da atividade de Jesus, surgiu a igreja. Jesus e seu ministério terreno, os apóstolos e a origem da igreja, a fé na ressurreição, a experiência do Pentecoste, as missões cristãs, o apóstolo Paulo, as igrejas do Novo Testamento, e aí como chegou até os nossos dias. Ou seja, aqui nós temos uma visão de Jesus do ponto de vista assim, como se nós estivéssemos dentro de Jesus. Nós entramos dentro de Jesus e a partir daquilo que Jesus pensava de si, como foi que ele agiu e o que foi que ele quis que acontecesse. Esse estudo aqui da teologia bíblica do Novo Testamento é uma coisa que a gente quase não vê. A gente quase não estuda isso, porque, vamos dizer assim, as pessoas negligenciam uma parte fundamental, infelizmente, né? Mas aqui no Jesus em 3D você tem esse aspecto aqui da teologia do Novo Testamento. Aqui na teologia sistemática, eu separei basicamente 2 temas que são importantíssimos, essenciais, que é Jesus e as suas 2 naturezas. Quais são as 2 naturezas que Jesus tem? Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, Jesus é homem e Jesus é Deus. As 2 coisas estão ali em Jesus. E aí, eu tenho aqui um estudo profundo. Esse estudo aqui, meu irmão, minha irmã, esse estudo aqui é um estudo muito profundo sobre a divindade e a humanidade de Jesus ao mesmo tempo.
Nós vamos estudar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas sobre a divindade de Jesus. Vamos ver a pré-existência, vamos ver o Logos que se fez carne, vamos ver a divindade de Jesus através dos títulos, as obras de Jesus, a Santíssima Trindade. Aqui nós temos um estudo muito importante sobre a divindade de Jesus. Depois nós temos 4 estudos sobre a humanidade de Jesus. A união hipostática das pessoas de Cristo, o estado de humilhação e de exaltação, a impecabilidade de Cristo. E aqui nós temos, então, um estudo muito profundo sobre quem é Jesus, do ponto de vista de que ele era Deus e do ponto de vista de que ele era homem. E nós vamos entender esta parte muito profunda. Isso é muito profundo. E quando nós entendemos isso, o nosso relacionamento com Jesus muda. Por quê? Porque, de um lado, ele é Deus. É o Deus conosco, está comigo, é Deus comigo. Mas, do outro lado, ele é um ser humano. Ele foi um ser humano como eu. As minhas lutas, as minhas tristezas, as minhas decepções, os meus medos, os meus problemas, as minhas dores, tudo isso estava presente em Jesus. E às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o texto bíblico, a gente olha para a vida e a gente não percebe o quanto nós podemos contar com Jesus na nossa vida. Tem um texto de Hebreus que diz assim: nos acheguemos com confiança diante do trono da graça para obtermos socorro em tempo oportuno. E tem um outro texto de Hebreus que diz assim: ele, como nós, em tudo foi provado. Ou seja, quando nós compreendemos que Jesus é Deus, mas Jesus foi homem também, Jesus também foi uma pessoa, um ser humano igual a nós, a nossa confiança de falar com Jesus, de abrir o nosso coração, e a nossa esperança de socorro aumenta. Por quê? Porque ele passou pelo que nós passamos. Às vezes, eu digo para Jesus assim, eu falo: Jesus, você sabe o que eu estou passando. Você sujou o pé no pó da terra. E é verdade, ele sujou o pé no pó da terra. Ou seja, ele conhece as nossas angústias, as nossas dores, os nossos problemas. Ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi caluniado, ele foi morto, Ou seja, ele passou mais do que o que nós passamos. Como homem, como pessoa, como um ser humano. E aí é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E às vezes falta isso, né? No nosso relacionamento. A gente ora, ó Deus, e Deus está muito distante, Deus está lá no céu. Né? Deus não tem dor, Deus não fica doente, Deus não. Né? E a gente se esquece que Jesus passou tudo que nós passamos. Então, esse estudo aqui é muito importante, muito interessante. E aqui eu tenho cristologia em quadros. Isso daqui é uma coisa que eu mesmo inventei para mim e eu vou repartir com você aqui um resumo da divindade de Jesus, da humanidade. Isso daqui é muito bonito, mas não vou falar disso agora, não. E, finalmente, para encerrar o nosso estudo sobre Jesus, nós vamos estudar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi a única oração que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus não nos ensinou nenhuma outra oração. A única oração que Jesus nos ensinou a fazer foi a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração que nasceu no coração de Jesus. Nasceu no dia a dia de Jesus. Nasceu na vida, no embate, nasceu no encontro de Jesus com o mundo e com as outras pessoas. E aí nós vamos ter aqui
vamos ter um estudo profundo, profundo mesmo, sobre a oração do Pai Nosso, né? Muito, muito importante esse estudo aqui sobre a oração do Pai Nosso. Bem, esse daqui é o nosso grande projeto, Jesus em 3D. Por que em 3D? Porque se nós estudarmos todos esses aspectos aqui, nós vamos ter uma visão de Jesus como se fosse uma impressão em 3D. Não vamos ver Jesus apenas como se ele estivesse impresso numa folha de papel. Não, nós vamos ver Jesus como exatamente ele é. Nós vamos perceber Jesus em 3D, um objetozinho, né? Uma pessoa vista por todos os aspectos importantes que nós precisamos para conhecer Jesus. Bem, Jesus, nesse sentido, nesse projeto, né? Jesus em 3D, esse projeto que nós temos aqui, esse projeto é resultado desses meus 35 anos de ministério pastoral. Assim, eu fiz um resumo. Clóvis, se você fosse resumir Jesus, pois é, eu resumi Jesus aqui. Resumi o que eu conheço de Jesus, o que eu entendo de Jesus, o que se pode estudar sobre Jesus. É claro, não dá para colocar 35 anos em poucas aulas, não é? Mas aqui está o resumo, está a essência. Se você quiser mais, puxa vida, Clóvis, eu queria estudar mais sobre parábolas. Olha, estudando o que está aqui, você vai ter um começo maravilhoso para estudar sobre parábolas. Eu quero estudar milagres, eu quero estudar mais sobre a autoconsciência de Jesus, ou seja, tudo que está aqui é muito bom, é muito suficiente para você, mas se você quiser estudar mais, isso daqui vai despertar a sua mente, vai te trazer uma consciência, e aí, é claro, você vai, de acordo com o tempo da sua vida, de acordo com as suas possibilidades, você vai estudando mais. A outra coisa importante sobre esse grande projeto nosso é que eu quero estar aqui para auxiliar você. Eu quero estar aqui para servir para você como um guia, de modo que você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer sugestões, né? Essa live serve para isso também. Nós temos um grupo de WhatsApp para isso também, para você tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu vou parar o compartilhamento ali e eu gostaria de abrir a palavra para você. Se você tem uma pergunta para fazer, se você gostaria de falar alguma coisa, não é? Se você tem alguma observação, pode abrir o seu microfone, pode falar, esteja muito à vontade aqui para fazer as suas perguntas, fazer as suas observações, conforme você quiser. E eu queria dizer o seguinte, eu vou voltar aqui para o compartilhamento rapidamente, né? Aqui, olha, esse estudo hoje, os consultores da Hotmart sugeriram um preço entre 4.000 a 6.000 reais. 3.997 a 5.997. Eu decidi, junto com a Mariana, né? Aqui eu vou colocar a Mariana Vou colocar a Mariana comigo aqui agora, né? Vou colocar a Mariana na berlinda, para dizer o seguinte. Eu e a Mariana chegamos ao conceito de que o curso deve custar R$ 1.497. Você pode dividir em até 12 vezes. E se você decidir fazer uma compra nesses próximos dias, eu tenho aqui um vale de Live 15, é um cupom. Opa, vamos ver aqui, ó. Um cupom de 15% de desconto. Cadê? 15% de desconto.
O que que você faz? Você acessa lá, você acessa o, você acessa o site de vendas e daí você digita Live 15 e você terá um cupom de 15% para fazer a sua compra. Você pode dividir esses 15% em até 12 vezes. Eu vou colocar ali, eu vou colocar aqui no chat ali o site de vendas. Você pode acessar o site de vendas e daí você clica ali nesse link que eu vou colocar ali para você. Vou colocar o link e aí você clicando nesse link, você pode fazer a sua compra. Clicando no link, você pode fazer a sua compra. Eu vou colocar aqui, olha, o link. Pronto. Eu acho que vê se chegou aí o link. Pronto, chegou aí o link. Aí o que que você faz? Você escreve no cupom lá, onde tem cupom, você escreve Live 15. Isso vai dar para você 15% de desconto. Esse desconto de 15% vai ficar aí até o final do mês. Ah, não, Clóvis, mas eu não posso comprar agora que eu estou assim, estou assado. Não tem problema. Esse Live 15 vai ficar até o dia, eu acho que até o dia 25 ou 26. Eu não me lembro exatamente, mas é ali até o finalzinho do mês. É esse Live 15 aqui. Você clica aqui nesse link e ele vai lá para páginas. Deixa eu te mostrar lá como é que é a página. Eu cliquei ali, deixa eu compartilhar com você aqui como é a página. Olha aqui nós estamos na página, certo? Esse daqui é a página. Aqui tem um vídeo onde eu explico bem brevemente sobre o curso. Aqui tem um desconto de 10%, mas você tem um desconto de 15%, ou seja, não use esse cupom, use o outro. Aqui você tem uma aula que eu dou sobre o curso. Essa aula é uma aula de 1h20, mais ou menos. Aqui você tem a estrutura do curso, que basicamente, aqui você, uma aulazinha de 20 minutos, você pode assistir aqui também. Aqui você tem o WhatsApp. Aqui você tem alguns irmãos que já compraram o curso e estão fazendo, inclusive o Kraus está aqui, olha, o meu amigo, o padre, não é? Kraus, José Carlos Kraus está aqui. E o que que nós temos dentro desse programa Jesus em 3D? Nós temos 170 aulas, aproximadamente 150 horas de curso. É muita coisa. É muita coisa. Você tem um material amplo, um material grande, um material imenso, aonde você vai poder estudar Jesus com paciência. Não tem, o site vai ficar lá, não tem esse negócio, não, você só tem 1 ano para fazer, só tem 2 anos, não. Você faz quando você quiser, como você quiser, não tem prova, não tem... Você assiste, é para o seu deleite, é para o seu crescimento, não é uma coisa, tem que fazer prova, tem que assinar isso, tem que cumprir essa tarefa para chegar na outra, nada disso. Você assiste o que você quer, do jeito que você quer. Eu só não vou entrar lá no sistema porque a forma como eu entro é diferente da sua, né? Mas aqui, então, você tem o site de vendas, você vai parar aqui, é só clicar aqui, olha, em qualquer um desses, compre agora, cadê aqui, ó, quero conhecer o curso, eu vou clicar aqui, por exemplo, quero conhecer o curso. Aí aqui você vem para essa página de vendas, você preenche direitinho, aqui você coloca o cupom, ó. Aqui você coloca o cupom Live 15. Aplicar o desconto. Pronto, você ganhou, ó, você recebeu um desconto de 15%. Ou seja,
de 1.497 menos 224. Eu não sei quanto dá, mas é isso daí, certo? Você clica aí para fazer a sua compra, você ganhou o desconto de 15%. E olha lá, ficou 1.272, certo? E aí você tem o desconto ali. É isso daí. Bem, eu gostaria então de perguntar para você, abrir a palavra, né? Quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Quer tirar uma dúvida? Quer dar uma sugestão? Quer... Estou aqui para te ouvir. Agora, pode. Falei bastante, mas gostaria de ouvir você. Alguém gostaria de falar? Eu só quero agradecer, Clóvis, professor Clóvis, é, esse trabalho que você fez, né? É uma bênção de Deus, né? Como eu já disse, então é uma bênção de Deus, é isso que você é um presente e agora cabe a gente aproveitar, né? Eu quero aproveitar bem, vou organizar meu tempo. O Clóvis, ele sempre está aí me dando uma força, né? Eu faço doutorado na PUC o Frei Vicente é orientador e o Clóvis ele é o co-orientador, né? Então nós estamos sempre juntos e ele deu aula lá na PUC, eu estudei com ele e como eu disse, o grego eu tive a graça de estudar com ele, né? É um dos maiores conhecedores de grego do Paraná que eu conheço, né? O Clóvis, o Frei Vicente, são os caras do grego. Então é só agradecer mesmo, agradecer a Deus por ser seu amigo. Pronto, Klaus. Eu que agradeço muito. O Klaus está terminando o doutorado dele. E aí, quando você está terminando um doutorado, o seu tempo para fazer outra coisa é muito pequenininho. Eu entendo isso, né? Mas é um prazer muito grande, Klaus, ter você aqui. E obrigado pelas suas palavras. Se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, pode fazer uma pergunta, pode fazer uma observação, pode... O que você achou? Se você acha que falta alguma coisa. Ah, Clóvis, eu gostaria de estudar isso, eu não vi ali, você não falou, será que vai estudar, será que não vai? Né? O que você gostaria de fazer uma observação? Nós estamos aqui no Zoom justamente para você poder falar, né? Se fosse uma live normal, era ali no YouTube, né? Mas aí a pessoa não pode interagir. Aqui a gente está aqui justamente para a gente conversar. Do pessoal que está fazendo aqui o curso, alguém tem alguma observação a fazer, assim? Professor Clóvis, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar. O Eli Araújo é filho do pastor Ronivaldo de Araújo. Está lá em São Paulo agora, né, Eli? Fale, meu filho. Isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu creio que vai ajudar algumas outras pessoas também. A pessoa que não sabe teologia, não teve nunca nenhum contato com teologia, ele entrando nesse curso, ele tem condições de, pela, pelas terminologias teológicas, a, a estruturação do curso. Eu sei que está bastante didático, está fácil, a gente percebe. Ele teria condição de acompanhar o curso? Sim, o curso foi feito pensando não nos teólogos, o curso foi feito pensando nos irmãos da igreja. Como eu disse, Eli, eu sou pastor há 35 anos e eu, assim, criei uma didática para pregar o sermão. Quando você prega um sermão, você prega um sermão para a pessoa entender. A pessoa tem que entender. Ela não precisa ser
uma teóloga, né? O ouvinte, o seu ouvinte lá, não precisa ser um teólogo para entender o seu sermão. Seu sermão precisa ser um sermão relativamente simples para que uma pessoa que não é um teólogo entenda. O que eu fiz? Eu peguei um conteúdo teológico e traduzi numa linguagem simples. Qualquer pessoa mesmo, não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, não precisa. Não. Se ele está na igreja, ou se ele tem interesse em conhecer Jesus, é suficiente para ele. Vai dar certo, ele vai conseguir compreender, ele vai ter acesso assim ao conteúdo de forma. O conteúdo é muito simples. Eu dou aula com PowerPoint, tem ali um PowerPoint, e a aula é muito bem explicadinha, é muito bem esmiuçada, assim. São aulas relativamente, assim, de um tempo médio, entre meia hora a uma hora. Entre meia hora a uma hora. Tem aulas que tem meia hora, tem aulas que tem 40 minutos, 50 minutos. Por quê? Para que a aula fique, para que o conteúdo fique simples para uma pessoa que não é um teólogo poder compreender bem ele. Nesse sentido, o curso nesse sentido, ele é simples, embora tenha muito conteúdo importante, tenha muito conteúdo relevante, né? Mas a explicação é muito simples, é muito simples. Aqui eu vou lembrar de uma história que eu ouvi, né? Hã? Eu entendi, realmente bastante simples, dá para a gente acessar, né? E o conteúdo realmente é riquíssimo, né? A gente dificilmente vai encontrar essa composição aí que o irmão falou, né? De Olha, temas. essa composição que eu falei ali, esse conjunto todo, não existe em um lugar só. Você teria que fazer, você teria que procurar vários conteúdos diferentes para você encontrar tudo. E outra coisa, tem coisas que você não encontra. Por exemplo, teologia do Novo Testamento. Você não encontra na internet. E quando eu digo que não encontra na internet, é porque eu vasculhei a internet atrás de conteúdo, desse conteúdo. Não existe. Autoconsciência de Jesus, Jesus e a história da salvação, Jesus e a igreja, naquele assim, não existe. Isso não existe. Nem PDF, nem nada, nem aula, nem nada. Essa é uma parte. Outra parte que quase não existe na internet é aquela parte da história e da sociologia. Jesus e seu tempo, Jesus e a história, aquilo ali quase não existe na internet também. Por quê? Porque os pastores não se interessam muito por esse assunto, né? Tem coisas ali no curso que basicamente você só encontra aqui comigo. Não é que o Clóvis está se achando. Não é isso. É que realmente não tem. É só procurar na internet e vai ver que não tem. Ô pai, fala também sobre a possibilidade de lhe encontrar depois de adquirir o curso, de conversar com você, de ter os encontros. Pronto. Obrigado. Você vai comprar o curso e você tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp do Jesus em 3D. Eu estou lá no grupo. Você pode falar comigo pelo grupo. Você pode mandar mensagem para mim fora do grupo, no particular comigo. Você pode ligar para mim, pode falar comigo. Você vai ter aqui todo mês, toda primeira terça-feira do mês, a gente tem essa live aqui, certo? Toda primeira terça-feira. A gente não fez muito isso no passado, mas a partir de agora, nós vamos fazer toda primeira terça-feira. Então, primeira terça-feira de setembro, estamos aqui, primeira de outubro. Ou seja, você vai ter um contato diretamente comigo. Você vai
falar comigo. Se você quiser me ligar, se quiser fazer uma chamada pelo Zoom, eu estou aqui não para vender um curso para você, eu estou aqui para falar de Jesus. O jeito de falar de Jesus, um modo de falar de Jesus é o curso, porque daí você já entra lá, a hora que você quer ver, você vê, a hora que você quer assistir, você assiste, você escolhe o que quer assistir e pronto. Né? Mas eu estou aqui para tirar suas dúvidas, para conversar com você, eu sou seu irmão, eu sou seu companheiro de jornada, né? Nesse sentido. Eu não estou vendendo um negócio e você que se vire para lá, né? Não, eu estou... às vezes eu compro vários cursos de internet. Eu compro curso de internet. E a gente nunca fala com o dono do curso, com o criador do curso. Você comprou o curso, a aula está lá e pronto, encerrou. Aqui não, aqui eu sou pastor. Eu não sou um vendedor, né? Eu sou um pastor, eu sou um professor. Eu estou aqui para compartilhar minha vida e compartilhar meu conhecimento com você. A gente vai junto nessa estrada. Né? Não sei se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma observação, alguma coisa. Eu gostaria de incentivar você a... tá aí, olha, tá aí no... Como é que chama o nome? Chat, né? Tá aí no chat o link lá da página e tá ali também o cupom de desconto. Eu gostaria de incentivar você a adquirir o curso. Adquira o curso. Vai ser bênção para a sua vida. Você pode dividir lá em 12 vezes, pode parcelar como você quiser. E para mim vai ser uma alegria ter você estudando comigo, a gente conversando, né? Vai ser uma bênção. Gostaria de incentivar isso, que você clica aí no chat, clica lá no link, salva lá no seu computador, né? Lá nos preferidos, lá, salva lá e você tem aí até o final do mês, você tem um mês aí para, se você desejar. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, Clóvis, eu não estou conseguindo, eu estou com isso, estou com aquilo, tem lá o meu WhatsApp, está ali. Lá na página de vendas tem o WhatsApp. Tem meu WhatsApp lá na página de vendas, né? Eu acho que eu já mostrei isso lá para você aqui, ó. Aqui, deixa eu compartilhar de volta aqui, que daí eu te mostro aqui, olha. Vamos voltar aqui. Ó, aqui é a página de vendas, né? Aqui você tem o meu WhatsApp, olha. Está com dúvida? Tem perguntas? Fale agora mesmo com o criador do curso. O criador do curso sou eu. Aqui você clica aqui e vai para lá. Vai para o WhatsApp. Ele vai dizer que vai sair daqui, né? Não é o caso agora. Mas você pode falar comigo. Pode perguntar, tirar sua dúvida ali. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta, alguma coisa mais? O Paulo de Tarso está aqui, olha, eu não vi. Chegou, não sei se chegou agora, se chegou mais cedo. Mas seja bem-vindo, Paulo. Paulo é também uma... Agora não é minha ovelha mais, porque está lá em São Paulo, né? Está lá para o estado de São Paulo. Mas foi aqui da Comunhão Cristã Ictus. Paz, pastor, Alguém tudo mais bem? gostaria de falar? Hã? Paz, tudo bem? A paz, Paulo. Eu tenho assistido as pregações que você mandou, uma benção. Paulo, amém, que bom. Pois é, aquelas pregações ali que eu mandei são resultados, são fruto ali do Jesus em 3D. Muito legal mesmo. Irmãos, se ninguém tem mais nenhuma palavra a dizer, eu agradeço os irmãos, nós já passamos 20 minutos aqui do nosso horário que a gente tinha, né? E agradecer os irmãos, agradecer esse momento. No mês que vem, nós teremos lá no primeiro domingo,
na primeira terça-feira, que será, deixa eu ver quando aqui, a primeira terça-feira de setembro será dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro nós teremos a nossa outra live, né? Sempre na primeira terça-feira do mês a gente tem a nossa live. Então, dia 2 de setembro teremos outra live. Eu queria tanto convidar você a participar dessa live de 2 de setembro, quanto também que você convidasse outras pessoas para participar. Essa live eu falei mais assim sobre tudo, porque vamos dizer assim, é a segunda live que eu faço. Mas em setembro a gente já vai ter um tema, vamos estudar um tema, vamos, né, variando, para não falar sempre a mesma coisa, vamos variando os temas aí. E aí, se você tiver sugestões, Clóvis, eu queria que você falasse um pouquinho sobre parábolas, queria que você falasse sobre a autoconsciência de Jesus, queria que você falasse sobre milagres, queria que você falasse sobre as teorias de que Jesus não existiu. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre aquilo. Aí você dá a sua sugestão e na live a gente trata desse assunto. Pode dar a sua sugestão e aí na próxima live a gente conversa sobre esse tema, sobre esses temas que vocês deram ali a sugestão, né? Alguma palavra mais? A Mariana não falou nada. A Mariana ficou caladinha ali o tempo todo. Quer falar alguma coisa, Mari? Estava só acompanhando aqui. Não estava acompanhando. Eu ando, né, trabalhando aí junto com o pastor Clóvis em prol do curso, né, para fazer o melhor aí para vocês. Então, podem contar comigo também. Eu estou ali no grupo do WhatsApp, então qualquer dúvida ali pode me chamar que estamos a postos aqui. O curso, eu e a Mariana fazemos juntos aqui o curso. Eu agradeço muito a Mariana, tem me ajudado demais. Bem, se você puder abrir, então, o seu... Então, vou tirar um print aqui. Tira um print. Deixa eu dar um sorriso, tentar, né? Foi. Obrigado, Bom, pessoal. Olha, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande tê-los aqui. E até o mês que vem, então. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Muito Deus obrigado. abençoe. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Zéza. Zéza, que bom que você está aí, Zéza. Kraus, que bom que você está aí. Kraus, vou te dizer. A Eudes aqui também, olha só. Eu não tinha visto antes aqui. Anivalter, que bênção, Anivalter. Você está aí, Anivalter. A Maria Aparecida, a Marcele aqui, a minha ovelha. Oi, Eudes. A Eudes conseguiu entrar também. Puxa, eu estou muito feliz com todos vocês aqui, que Deus possa continuar abençoando. A Marcele e o Celso também. Nós ficamos muito felizes com o convite e estamos muito interessados. A gente já tem algum tempo que a gente vem pensando, né? E querendo conhecer mais Jesus, e a gente não sabia por onde começar. Então, tá aí, né? Agora não tem. Marcelo, eu acho que seria muito bom, muito interessante vocês ali. E vocês dois podem assistir juntos ali, compra, né? A ideia é que você assista em família. Eu tenho várias pessoas que compraram. Eu coloco lá no grupo do WhatsApp, uma pessoa compra, eu coloco a família inteira. Coloco a esposa, se for a esposa que comprou, eu coloco o marido, se for o marido, coloco a esposa, os filhos que moram na casa, tá todo mundo lá no WhatsApp, porque a ideia é conhecer Jesus, não é isso daí. E muito obrigado de você e o Caco estarem aqui, o Celso. Imagina, nós que temos que agradecer, pastor. Pode encerrar a gravação, filho?